Sabe que o nosso quadro de prestação de serviço aqui para falar dos cuidados, né, é da oferecimento da Unimed Piracicaba. E hoje, gente, eu conversei com uma ginecologista lá da Unimed e vamos falar justamente sobre a saúde da mulher. Acompanhe. E hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Cristina Petrini, ela que é médica, ginecologista, obstetra, cooperada da Unimed Piracicaba. Doutora que vai conversar com a gente hoje, passar informações importantíssimas sobre a saúde da mulher. Nós estamos iniciando aqui o nosso quadro Saúde Agora, que tem um oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Doutora, muito obrigada, muito prazer em estar novamente aqui com a senhora. Sempre que a nossa equipe vem até aqui, a gente sai recheado de informações importantes e de alguns alertas, algumas percepções, que é o cuidado que a mulher deve ter desde o início da sua juventude até o final da vida, né, doutora? Sim, obrigado pelo convite, por ter vindo. É um assunto importante, gostoso de ser comentado. Então vamos lá. É isso aí. Olha, a gente inicia, doutora, essa conversa na juventude da mulher, né? Vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher e, para começar, quando é que se inicia a menstruação? Quando é o tempo, né, oportuno? Tem uma idade determinada para a primeira menstruação? A primeira menstruação da vida é chamada de menarca e ela ocorre entre os 10 e 15 anos de idade. Porém, não tem uma idade certa para ocorrer, porque tem os fatores de cada pessoa, de cada mulher, fatores físicos, hormonais, que atuam e fazem com que esse evento não tenha uma idade certa para ocorrer. A maioria das vezes ocorre entre 11 e 13 anos de idade. Está relacionada a fatores hormonais, alimentação, estilo de vida, a menstruação das mulheres da mesma família e que influencia essa primeira menstruação dessa mulher. Sabe, doutora, eu com essa informação, eu acabei me lembrando, eu morei uma época fora do país, né, e eu conheci pessoas de muitos lugares, né, morei um tempo na Itália, na Alemanha e trabalhei com polonesas, russas, que moram, né, em países muito frios. E eu me lembro delas comentarem de que normalmente a menstruação delas ocorria um pouco mais tarde, lá dos 15 em diante, assim, né? Lá para os 17, 18. O clima também pode influenciar nesse sentido? O estilo de vida, né? O estilo de vida de cada mulher, o lugar onde ela está inserida, tudo isso modifica as funções hormonais e esse momento aí não tem um momento certo, né? Para cada mulher. Cada ser humano é único. É único no seu desenvolvimento, amadurecimento, né, das suas funções hormonais. Isso influencia esse momento. Perfeito. E doutora, quando é indicado a primeira consulta, né, a primeira visita a um ginecologista? Quando essa menina deve visitar pela primeira vez um especialista? Essa é uma dúvida dos pais. Então, os pais pensam, qual profissional vou levar minha filha? Ela já está crescida para frequentar o pediatra e está pequena para o ginecologista. Então, a Febrasgo, num consenso, decidiu que a primeira consulta ao ginecologista deve ser na primeira menstruação, onde ela deve ir à consulta com a mãe, acompanhada da mãe. E ela vai tirar suas dúvidas, mesmo tendo internet e algumas... A criança, ela tem essa curiosidade de saber do ciclo, ela quer saber do profissional. Então, ela sente acolhida quando ela vê o profissional e ela pergunta, ela tira suas dúvidas. É mais fácil para ela do que
olhar a internet, olhar outros meios de comunicação. Claro, e sempre muito mais indicado, né, doutora, que essas informações, essas dúvidas das meninas sejam tiradas com um profissional mesmo do que com a internet. Porque a internet a gente sabe que é especialista em tudo, né, doutora? Mas o critério aí de um especialista é totalmente diferente. Sim, com certeza. Então elas vêm com dúvidas, curiosas para saber do seu ciclo, porque é um marco na vida da menina, né? A primeira menstruação. E ela vem tirando as dúvidas, ela vem tranquila com a mãe, e ela faz perguntas, e ela fica à vontade. E é um momento que ela vai começar. Ela vai ter aquela ginecologista que ela vai acompanhar durante toda a sua vida. É um momento que aquele laço de confiança que ela vai adquirir ali, que ela vai continuar para o resto da vida. E isso também ajuda, né, doutora, influencia que essa menina tenha um acompanhamento durante a vida toda, porque é importantíssimo, né, que seja feitos exames e todo acompanhamento da saúde da mulher durante a vida toda. Nesse sentido, doutora, queria perguntar, as mulheres, né, meninas e mulheres às vezes até com um pouco mais de idade, que não tiveram ainda relação sexual, as virgens, é possível fazer os exames ginecológicos? Nesses exames são detectados algumas alterações? Como que funciona? Essas mulheres virgens, elas devem ser acompanhadas pelo ginecologista, podem e devem ser acompanhadas, porque tem doenças que afetam o aparelho reprodutor feminino que são comuns a todas as mulheres, mesmo aquelas que não tiveram vida sexual ainda, né? Então ela deve procurar, embora ela não tenha necessidade de fazer o exame do Papa Nicolau. Por quê? Porque ela não tem a vida sexual ativa ainda, e esse exame detecta câncer do colo do útero, que nessas mulheres é quase zero. Ela não tem câncer de colo do útero, é quase zero a possibilidade de ter. Então, mas ela vai fazer outros exames. Então, vai ser feito o exame das mamas, do abdômen, da genitália externa. E alguns exames podem ser solicitados também, como ultrassom pélvico, que é feito por cima, né, pelo abdômen, ultrassom da mama, exames laboratoriais. Quando você tem quer fazer um diagnóstico, você abre mão desses exames que podem ser realizados para essas pacientes. Quer dizer, a saúde e o acompanhamento dessa mulher é totalmente independente, né, doutora? É fundamental. Ela deve ser acompanhada, tem que ser acompanhada pelo ginecologista. Perfeito. Olha, a gente está conversando sobre a saúde da mulher, um tema importantíssimo. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, já voltamos aqui com a doutora Maria Cristina, ginecologista obstetra, que é cooperada da Unimed. Então, olha, chama aí a mamãe, a vovó, né, a filha para acompanhar essa entrevista, porque tem informações importantíssimas para todas as mulheres. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. Já estamos de volta no nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu estou aqui tendo o prazer de conversar com a doutora Maria Cristina Petrini, ela que é médica ginecologista obstetra cooperada da Unimed Piracicaba. Doutora, a gente está fazendo essa conversa a respeito da saúde da mulher, tema importantíssimo e, como a senhora iniciou no primeiro bloco, deve ser
ter o acompanhamento já na primeira menstruação e assim vai seguir para o resto da vida. Hoje a gente vai dar uma pinceladinha aqui em todas as fases da mulher. E agora eu quero que a senhora comente, doutora, a respeito de um período que muitas mulheres sofrem bastante, né? É a tal da TPM, a conhecida como TPM. Mas o que é exatamente a TPM, doutora? Qual que todo mundo tem? Todas as mulheres passam por esse período? Então, a TPM é a abreviação da tensão pré-menstrual. E ela acontece 5 dias antes da menstruação e perdura até 2 dias após o primeiro dia da menstruação. Estima-se que 75% das mulheres têm um sintoma da TPM. Um dos sintomas é 11%, de 1 a 11% das mulheres, elas têm TPM disfórica, que é a TPM grave, que é aquela TPM que ela não tem a vida dela diária fica comprometida. Mas a maioria delas não, elas têm a TPM é leve, então ela tem cólica, dor nas pernas, dor de cabeça, mal-estar, a maioria delas, das mulheres. A TPM ela foi dividida em vários tipos. Então nós temos a TPM do tipo A, que é aquela que causa que a paciente tem ansiedade. Então o maior sintoma dela é esse, a ansiedade. A tipo C, que é aquela que dá enxaqueca, então a paciente tem enxaqueca, que é o sintoma mais importante dela. E a tipo D, que é a depressão, a crise depressiva, a tipo H, que é a retenção hídrica, e a tipo O, que é aquelas sintomas gerais da TPM. Então, tem aquelas pacientes que têm uma TPM grave e que isso atrapalha a vida diária dela, o seu trabalho, as suas funções diárias. Então, é muito importante o estudo da TPM por conta dessas alterações. Perfeito, porque ela vem, né, de uma hora para outra, assim, quando o ciclo é reguladinho, né, doutora, é até possível ter, como a senhora disse, aproximadamente 5 dias, mas às vezes a mulher tem um pouco desregulado e às vezes pode até ser confundido com alguma outra patologia, né, doutora? Mas é bom esse acompanhamento desde o início para que justamente a mulher possa se entender e se conhecer, porque a TPM não é uma doença, né, doutora? Não é uma doença, é um estado que às vezes é complicado para a mulher, prejudica a vida diária da mulher. E tem pessoas que têm uma TPM importante, considerada grave, porque ela atrapalha a sua vida diária. E daí, para isso, tem algum tratamento específico? Sim, tem tratamentos, né? Tem uma variedade de tratamentos, né? Desde aquela mais simples, né? Aquele sintoma leve, até o sintoma mais grave da TPM. Então, mais uma vez, né? A importância de ter aí o acompanhamento do especialista para ele poder fazer essa avaliação e indicar a melhor condução aí para uma qualidade de vida mesmo, né, doutora? Faz parte da qualidade de vida da mulher, porque isso vem em ciclo, é um padrão na vida da mulher, por causa dos hormônios. Então, todo mês ela vai passar por essa situação, né? Geralmente, 5 dias antes, ela começa a apresentar os sintomas. E até 2 dias depois do início da menstruação. Uma dúvida, doutora, por exemplo, alguns fatores podem agravar a TPM, como, por exemplo, obesidade, tabagismo, isso pode agravar ou não tem nenhuma relação? Eu acho que a relação é hormonal, né? Desta fase cíclica aí do nosso organismo. Agora, falando em ciclo, qual que é o período adequado ou o padrão assim, do tempo do ciclo menstrual? Então, o ciclo da maioria das mulheres, ele dura de 21 a 35 dias, né? Da maioria das mulheres. E é cíclico por quê? Porque tem os hormônios que vão
atuar nessa mulher, que vão fazer com que ela tenha um padrão, né, menstrual, e ela vai, a maioria das mulheres tem um padrão, então ela está acostumada com aquele padrão. Embora muitas vezes aconteça de desviar um pouquinho, variar esse padrão, e às vezes a paciente vem ao consultório e fala, nossa, esse mês a minha menstruação foi diferente, aconteceu isso, foi mais longa, foi mais curta, mas isso é uma coisa que pode acontecer, né? O padrão geralmente é aquele padrão que segue, mas pode uma vez ou outra sair desse padrão e modificar um pouco esse ciclo. E o tempo também do sangramento, doutora, ele pode variar bastante? Para a maioria das mulheres, ele vai variar de 4 a 7 dias, né? A duração do sangramento. Doutora, agora falando um pouco já aí de uma outra fase da vida da mulher, o chamado climatério. O que é o climatério e quando ele se inicia? O climatério é aquela fase que vai da fase reprodutiva evoluir para a fase não reprodutiva da mulher. A diminuição vai acontecer quando há diminuição dos hormônios femininos e a mulher vai entrar naquela fase que a gente fala que é do climatério, onde ela é uma fase importante que vai modificar a vida dessa mulher. Às vezes ela vai ter alguns sintomas, vai começar a apresentar aqueles sintomas, fogachos, cansaço físico, insônia, vai iniciar nessa fase do climatério. E ele vai variar de 40 a 55 anos. Nessa fase a mulher pode entrar e ela pode ficar nessa fase do climatério por 5 anos. Então ela começa essa fase de irregularidade menstrual, fogachos, insônia. Ela começa a sentir que o corpo dela está modificando, os hormônios estão diminuindo, não decaindo a sua produção. E isso vai trazendo esses sintomas. Doutora, olha, é uma especialidade que a senhora escolheu que é tão fascinante, né? E conversando um pouquinho aqui com a senhora, com algumas informações, a gente vê o quanto é misterioso o corpo feminino, especialmente, que a gente está falando hoje, né? E a gente percebe que a senhora faz com tanto amor, né, essa profissão. Eu acredito que deve ser realmente fascinante essa maravilha que é o corpo humano, né, doutora? Sim, e acompanhamos essa mulher aí desde a fase inicial dela, aquele marco da menstruação, e ela vai evoluindo e vai para a idade adulta, e nós vamos acompanhando essa mesma mulher todas essas fases dela. É uma coisa... É fascinante mesmo. Fascinante. Doutora, olha, a gente agradece muito esse momento aqui, né? O momento que a senhora dispôs a passar essas informações aqui para o nosso público. A gente está sendo assistido por Piracicaba e toda a região, além dos canais da internet, que daí a gente tem público, como eu disse, lá na Europa, lá no Japão, o pessoal acompanhando a gente. Doutora Maria Cristina Petrini, médica ginecologista obstetra, cooperada da Unimed Piracicaba. A gente agradece muito, doutora, e já esperamos aí uma próxima oportunidade para que a senhora possa também passar essas informações tão importantes para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi especial esse momento. Muito bom, né, gente? Esse quadro da Unimed é sempre aí uma prestação de serviço para todos, né? Informações preciosas da doutora. Muito obrigada, viu?